Olá! Todos nós sabemos que, infelizmente, alguns textos são mal interpretados ou às vezes interpretados erroneamente, tão somente por não se fazer uma observação adequada do contexto literário ou redacional da passagem. Um desses textos é 1 Coríntios capítulo 9 e o versículo 25. O texto diz assim: todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Nesse texto, o apóstolo Paulo emprega a metáfora do atleta para incentivar seus leitores a tomarem suas decisões pensando em objetivos superiores e eternos, não meramente em benefícios imediatos e terrenos. Mas a questão é: a que exatamente esse texto está se referindo? De que ele está falando? Bem, depois de ter feito essa pergunta dezenas de vezes em sala de aula, obtive geralmente as seguintes respostas. Primeiro, a passagem está tratando da carreira cristã e do esforço que o crente precisa ter em sua luta contra o pecado. Ou, número 2, o texto está tratando do ministério cristão e do esforço que o ministro precisa ter para ser aprovado na obra do Senhor. Muitas pessoas ficam surpresas quando eu digo que esse texto não está tratando de nenhum desses dois assuntos que foram mencionados anteriormente. De fato, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 25 a 27, está tratando acerca de comidas sacrificadas a ídolo. Para compreendermos melhor a passagem, nós precisamos observar com atenção o seu contexto literário e redacional. Primeiramente, notemos que no início do capítulo 8, o apóstolo Paulo começa sua abordagem acerca do assunto comidas sacrificadas a ídolos, provavelmente em resposta a perguntas feitas pelos membros da igreja de Corinto. O apóstolo começa apresentando o princípio geral de que o crente tem liberdade nessa área para comer o que quiser, desde que ele tenha plena consciência do que ele está fazendo. Porém, ele prossegue: embora tenhamos liberdade, não devemos usar nossa liberdade de modo a prejudicar irmãos mais fracos na fé, de modo que muitas vezes é preferível abrirmos mão da nossa liberdade em prol de um objetivo maior. Então, na primeira parte do capítulo 9, o apóstolo apresenta o seu próprio exemplo de alguém que abriu mão de direitos e privilégios em prol do evangelho. Então, na segunda parte do mesmo capítulo, ele afirma que, embora sendo livre, fez-se escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível de pessoas. No capítulo 9, versículo 19. Em seguida, ele declara que renunciou a privilégios e se submeteu a situações limitantes para, segundo ele, por todos os modos salvar alguns. Capítulo 9, versículo 22. De modo que ele se tornasse cooperador com o Evangelho. É então, em continuidade a esse argumento, ainda a respeito da comida sacrificada a ídolos, que Paulo introduz a ilustração do atleta. Ele diz que, tal qual um atleta que em tudo se domina, renunciando ao que gosta de fazer e muitas vezes fazendo o que não gosta, porque ele tem um objetivo, que é ganhar um prêmio corruptível, do mesmo modo, embora tenhamos liberdade de comer o que quisermos, muitas vezes é mais conveniente que abramos mão da nossa liberdade em prol de um bem maior, que é o crescimento do reino de Deus e o bem-estar dos nossos irmãos. Então, 1 Coríntios capítulo 9, do versículo 25 ao 27, não tem nada a ver com corrida cristã e muito menos com carreira ministerial. A passagem está no contexto da questão da comida sacrificada a ídolos e da postura que o cristão deve ter frente a esse assunto. Por isso é importante que observemos o contexto de uma passagem e notemos claramente o que o autor está dizendo e por que ele está dizendo aquilo. Muito obrigado pela sua atenção e nos acompanhe nos nossos próximos vídeos sobre: é isso mesmo que o texto está dizendo?